Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e hoje o assunto é doenças crônicas. Por que que tem doenças que ficam no nosso corpo por tanto tempo e mesmo a gente tomando medicação, a gente não consegue eliminar tal doença? Então a gente tem que entender que todas as doenças que acometem o nosso corpo, elas vêm do nosso ambiente, de conflitos traumáticos inesperados e vividos em solidão que nós passamos. E isso foi uma grande ameaça para a nossa sobrevivência. Então, quando o nosso corpo se sente ameaçado, naquele momento se desenvolve uma tríade, né? O conflito que vai para a nossa mente e da nossa mente vai para o nosso organismo. Então é algo que está nos ameaçando e por isso a gente começa a aparecer os sintomas, as doenças no nosso corpo. Vamos pegar um exemplo, a questão de um emprego. Se você perde um emprego e isso é traumático para você, você pode desenvolver sim uma doença naquele momento que você perde o emprego e é muito traumático, dramático para você, você pode naquele momento instalar um sintoma no seu corpo. Mas tem dois porém. Às vezes tem que ver como que a pessoa reagiu diante dessa perda do emprego. Porque tem gente que se vê aquele emprego como uma maneira de sobrevivência, que você não tem outra reserva, e você fica apavorado naquele momento e te pegou de maneira inesperada, pode sim provocar doenças no seu corpo. Agora, se você tinha um emprego, você não gostava muito dele, né? E até achou bom mesmo que você tenha sido mandado embora, perdido o emprego, isso não vai te afetar. Então vai depender muito da percepção daquela pessoa que viveu tal conflito. Conforme a percepção, é o órgão afetado e também é o sintoma que você vai começar a aparecer no seu corpo. Então, uma coisa que a gente tem que perceber que a doença ela acontece no momento que você vive um conflito traumático. A partir daí, você já instala um sintoma no seu corpo. E o que são doenças crônicas? São aquelas doenças persistentes que você vem tratando há muito tempo com remédios, com vários especialistas, e você não consegue sair daquela doença. Então você tem que fazer o quê? Olhar para o seu meio ambiente, porque de alguma forma você está dando ordem para o seu corpo e é como se fosse a questão de sobrevivência para proliferar ou necrosar células para que você sobreviva, para que aumente o potencial daquele órgão afetado, para que ele possa se restaurar e você continue sua vida. Só que muitas vezes na doença crônica, como você fica dando ordem o tempo todo, ele fica o tempo todo inflamando e não consegue finalizar o processo de autocura. Então, existem alguns fatores que determinam uma doença crônica. Um deles é a questão da sensação de solidão. Quando você vive um conflito e você tem uma sensação de solidão, que você está sozinho, não é sensação, você pode estar no meio de muita gente, mas achar que você está sozinha. Quando você tem essa sensação de solidão, você vive o conflito e você tem essa sensação, você pode sim desenvolver uma doença crônica. Por quê? Porque você vai ver aquilo como algo que vai ficar te afetando, vai ficar sempre voltando para a sua mente. Então, acaba determinando sintomas persistentes no seu corpo. Outra coisa, outro fator que afeta para que um sintoma se torne crônico é a questão da medicação. A medicação é boa, a medicação é necessária. Só que quando você toma essa medicação por muito tempo, por um tempo indeterminado, você acaba prejudicando o processo de autocura daquele órgão, né? Aquele órgão afetado, ele não consegue finalizar o processo de cura. Às vezes, por causa da medicação, que às vezes é por um tempo indeterminado, por muito tempo que você vem tomando. Então, é preciso olhar isso também, né? Que às vezes dificulta o processo de cura.
Outra coisa que outro fator que a gente tem que olhar também é a recaída do conflito. O que é a recaída do conflito? Você viveu um conflito, você viveu a perda do seu emprego. Essa perda do seu emprego faz de conta que você viveu quando você tinha uns 20 e poucos anos, né? Mas foi muito traumático, porque você precisava pagar uma faculdade e você não tinha ajuda de ninguém, então você se sentiu abandonado, sozinho. Foi uma coisa inesperada, né, que aconteceu. E isso causou um sintoma no seu corpo. E isso, o que acontece? Você ficou ali, fragilizou um determinado órgão do seu corpo. E aí você vem com essa fragilidade, né? Vem com essa fragilidade, e toda vez que você passa por alguma situação de perda de emprego, ou um amigo teu perde um emprego, que você vê todo o sofrimento dele, ou você novamente perde um emprego, às vezes nem é tão traumático, mas aquela lembrança que você traz lá do passado, de quando você ainda tinha 20 anos, ela está viva dentro de você. Então, toda vez que você vive esse conflito, é como se você lembra desse conflito, é como se você estivesse vivendo novamente. E aí você desenvolve uma doença e ela fica o tempo todo persistente no seu corpo, porque são as recaídas do conflito, porque você fica lembrando um conflito que aconteceu lá no passado, mas ele ainda continua persistindo, né? Ele continua despertando dentro de você, e você continua com essa doença, e ela leva o nome de doença crônica. Então, para que a gente resolva tudo isso, né? Há uma necessidade da gente entender da onde vem essa causa real dessa doença crônica tua. Qual é a origem emocional dessa doença? Porque nós somos seres totalmente emocionais. Nós funcionamos por meio de emoções. Ou estou feliz, ou estou triste, ou estou com medo, ou estou com coragem, ou estou com raiva. Então, nós somos totalmente emocionais. E essas emoções que a gente vive no nosso meio ambiente, se for de maneira traumática, inesperada, em solidão, ela vai sim provocar problemas físicos em vocês e pode se tornar persistente se você não resolver qual foi a causa raiz, qual foi o conflito que você viveu que hoje ainda desencadeia esse problema em você, né? E para que a gente consiga curar, né, se autocurar dessas doenças consideradas crônicas, a gente tem que montar algumas estratégias. O que eu tenho que saber primeiro? Primeiro, eu tenho que entender qual é a causa emocional que eu vivi, qual foi o conflito que eu vivi que está desencadeando ainda esse problema no meu corpo, esse sintoma no meu corpo. E depois que eu entender tudo isso, eu tenho que mudar a percepção disso que eu vivi. Porque às vezes eu já vivia tanto tempo, né? Não há mais necessidade de eu ficar remoendo e se me vitimizando por causa disso, né? Então, descobrir a causa raiz, qual a causa emocional desse problema que eu estou ainda hoje, que está ainda reincidindo no meu corpo. Vamos pegar um exemplo de alergia de criança. A criança tem alergia respiratória, né? Ela viveu um conflito. E geralmente, a alergia respiratória geralmente está relacionada com questão de separação, de abandono. A criança se sentiu abandonada, ou foi obrigada a se separar por causa de uma morte, ou separada da professora da escola, e foi muito traumático para ela. Aí ela começa a desenvolver alergias. Só que ela vai passando o tempo e essa alergia respiratória continua. Por quê? Porque ela traz isso nas suas memórias celulares. Dentro das suas células, né, tem essa lembrança. Então ela viveu esse conflito e ela não resolveu esse conflito. Então toda vez que ela se sente, tem uma percepção
no seu meio ambiente, que ela está abandonada, que ela está sozinha, que ela não sabe para onde ir, ela vai novamente ter as crises respiratórias, porque é como se fosse a lembrança, né? A lembrança daquilo que aconteceu, do conflito original, da causa raiz. Só que está dentro dela ainda e ela não consegue eliminar esse conflito. Então, e toda vez que ela passa por algo parecido, ela volta a ter as crises. Então, qual seria o que poderia ser feito para resolver tudo isso? Entender onde tudo começou. Quando que a criança começou a ter essa crise e verificar que horário, como que acontece tudo e mudar isso, né? Lembrar do que aconteceu e mudar essa percepção. Mostrar para ela que hoje ela está segura, que não está acontecendo nada nesse momento mais. Então, uma coisa que eu gosto de repetir sempre é o nosso meio ambiente, ele determina a nossa biologia. Ele determina os nossos sintomas físicos e os nossos sintomas emocionais. E outra, só que nós temos o poder de autocura. Quando a gente tem consciência disso, a gente pode sim se autocurar. E gosto de terminar com aquela frase que fala: quando o ambiente muda, tudo muda. Não tem como. Então, daí as doenças crônicas também vão embora. Quando o ambiente muda, tudo muda. Se você precisa de ajuda, se você tem alguma doença crônica há muito tempo, não sabe, toma medicação há muito tempo e não sabe como resolver, pode me procurar, eu posso ser um guia para você, ajudar você a se autocurar. Eu sou Alzira Leite, terapeuta integrativa, e eu trabalho com terapia de autocura. Beijo e até a próxima. Tchau.